Olá, Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar da DP6. Muito obrigado por todo mundo que está aqui participando, que veio prestigiar esse encontro super bacana. E esse webinar, ele está aqui para ajudar a divulgar e ajudar a propagar mais um mês do orgulho. E o tema para esse webinar é o dilema entre a empresa se posicionar como diversa, como inclusiva, e na prática não ser. E aí, tenho dois convidados muito legais aqui para ajudar a gente a bater um bate-papo, entender como está esse mercado. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Robson, eu sou engenheiro de dados aqui dentro da DP6. Estou ali na sigla do B não é de biscoito. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre das nossas vivências, entrar nesse tema e entender se hoje o mercado já está preparado ou não para acolher as pessoas da nossa sigla LGBTQIA+, e até outras siglas que venham surgir, novos posicionamentos que entram. E aí, queria convidar aqui para dentro da nossa live o Renan e a Mayra para ajudar a gente nessa conversa. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, galera. Prazer. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado também pelo convite. Prazer. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem tanto quanto eu essa conversa. E aí, para começar, queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais. Vou começar com a Mayra. Quem é você? O que você faz? De onde você veio? Sim. Eu vim do interior de Minas. Eu sou Mayra. Eu trabalho, tenho uma empresa chamada Camaleão.co. A gente ajuda as empresas na diversidade LGBTQIA+. Então, desde contratar LGBTs, mentorias, palestras e por aí vai. Nossa, muito legal. E Renan, quem é você? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan Batistella. Eu trabalho na Vagas.com, atualmente com o papel de diversidade e inclusão dentro do RH, e também palestro sobre LGBTQIA+, sou um homem gay, e, enfim, é um prazer estar aqui, espero contribuir com o bate-papo. Nossa, com certeza. Eu não tenho roupa para estar aqui, gente. Vocês são demais. E aí, eu vou começar esse bate-papo, essa jornada, que eu peguei algumas pesquisas, a gente fez um grande levantamento aqui, e uma pesquisa que saiu no ano passado, durante a pandemia do Covid-19, que é uma realidade, então todo mundo continue usando máscara, se vacinem, usando álcool gel, que isso é muito importante, a pandemia ainda não acabou. E essa pesquisa, ela saiu pelo G1, ela foi feita por uma entidade particular, que fez uma pesquisa com 100 pessoas LGBTs, QIA+, e ela revelou alguns dados que são dados que ainda é muito preocupante, uma vez que a gente está no século XXI, em 2021, mas a gente sabe toda a crise que a gente vem vivendo, principalmente na atualidade. Mas, dentro desse universo, 51% das pessoas não veem necessidade de se declarar, né? Eu não gosto muito do termo se assumir, porque né, eu não acho que a gente deveria chegar e se assumir em nada, mas não vê a necessidade de falar como elas interagem. Elas não gostam de falar da vida pessoal, muitas vezes porque tem um outro dado que colabora que 22% tem medo, então elas se sentem discriminadas, têm medo de perder o trabalho e tudo mais. E realmente elas têm esse conceito de medo. E aí eu queria entender que vocês que estão trabalhando aí nessa parte de inclusão, tem uma empresa focada nesse trabalho. Primeiro, como foi para vocês essa jornada, né, de entrada? Eu estou há mais ou menos uns 10 anos no mercado, já vi bastante modificação desse tempo todo. Como foi? E aí, até como vocês vêm trabalhando hoje em dia para mudar esse cenário? Esse cenário hoje é positivo, ele é negativo? E aí, daí para frente, a gente vai desenrolando a conversa. Começar pelo Renan, para a gente ir fazendo essa troca. E aí, né? Felizmente ainda estamos, né? Cada um aqui na sua casa. A gente tem que usar os recursos digitais para conseguir fazer esse intermédio, mas vai ficar muito legal. Renan. Legal. Bom, vou contar um pouquinho de como eu entrei no mercado de trabalho. A minha vida, com certeza, foi muito mais privilegiada do que outras pessoas da sigla, né? Pelo simples fato de eu ser uma pessoa branca. Isso já me facilita muito, né? Me abre muito mais portas do que uma pessoa negra. Mas, enfim, sou uma pessoa gay, né? E isso faz com que eu sofra muitos preconceitos.
No início, eu tive um pouquinho mais de sorte, porque eu comecei trabalhando no McDonald's, e é uma empresa que é um pouco mais aberta, né? Tanto que trabalhar no Mac me ajudou muito para que eu saísse do armário, né? No meu processo de saída do armário, porque haviam mais pessoas LGBT lá, inclusive uma coordenadora era LGBT, e foi ela que começou a me levar para os cantos, balada LGBT, conheci esse mundo e que me ajudou no meu processo de me aceitar mais no meu processo de saída do armário. Então eu tive um pouco mais de sorte. No entanto, foram assim os opostos, porque eu saí do McDonald's e logo depois eu fui recrutado para servir no militarismo, na Força Aérea Brasileira, porque né, no nosso país é obrigatório o serviço militar, o alistamento, né? E eu fui recrutado. Então eu saí de um lugar que estava bem confortável, né? Tinha uma coisa ou outra, mas estava mais confortável e fui servir. Então, assim, pude ver as duas facetas da história, né? Mas ainda assim me considero uma pessoa muito privilegiada por questão de ser uma pessoa cis e de ser uma pessoa branca. Com certeza a experiência de uma pessoa trans é completamente diferente da minha e as discriminações, os preconceitos são outros, são muito mais fortes, né? É outro nível. Mas acho que basicamente é isso. E o que eu tenho feito assim para ajudar hoje, né? Em mudar esse cenário, né? Eu acho que só o fato de estar aqui, por exemplo, falando nesse evento, né, de poder atuar dentro da área de diversidade e inclusão de uma empresa, isso já faz com que eu consiga ali ajudar, nem que seja num pouquinho, assim, né? E tomara que cada vez mais a gente tenha outras empresas com esse tipo de função, departamentos de diversidade e inclusão, grupos de diversidade e inclusão. Então, o que eu tenho feito é isso, é falar, né? A gente se expor aqui, acho que já é bastante coisa, porque a gente acaba catequizando muita gente que não sabe, desconhece, que tem muitos preconceitos aí internalizados, né? E por eu trabalhar na vagas.com, acabo também, acho que contribuindo também, né? Porque a gente faz diversidade e inclusão tanto para nós lá dentro, para os nossos colaboradores, mas também eventualmente vamos contratar novas pessoas e também diariamente eu falo com clientes, né, que utilizam a nossa plataforma, então acho que eu acabo contribuindo também. Acho que é isso, Robson. Ai, maravilha. Cara, que jornada, meu. Começar no McDonald's, parar na Força Aérea, eu consegui. Eu tenho um. Não me enquadro exatamente como PCD, mas fiz cirurgias, eu tenho algumas sequelas ósseas, então eu consegui fugir ali do exército. Que bom. Não, não precisei prestar, mas entendo. E caramba, parabéns, jornada muito bacana. Mayra, como foi para você? Então, eu acho que eu trabalhei sempre, assim, sempre não, mas quando a gente começou, né, na vida profissional, dos 18 aos 24 anos, em uma farmácia da minha família. E eu me assumi no interior de Minas também. Na verdade, uma tia minha me tirou do armário, que é bem péssimo, que eu não estava nada preparada para isso. Então, galera que está ouvindo isso, nunca tire um amiguinho, a pessoinha que você sabe, porque a pessoa ainda às vezes está em processo que você não tem, imagina como ela tá. E aí você vai e conta para a família, ou conta para o tio, ou conta para a vizinha, e ela tem que lidar ainda com o seu descobrimento, com as questões pessoais, que hoje ainda a gente, naquela época, a gente não tinha também os questionamentos de identidade de gênero, né? Óbvio que eu vou fazer isso mais velha, mas tudo bem, eu me identifiquei como cisgênera mesmo, né? Mas, assim, nunca tira ninguém do armário, porque isso é bem pesado. E não é legal, nenhuma forma, sabe? E aí, então, eu trabalhei, e aí, o que aconteceu? Eu comecei a me relacionar com uma amiga da minha irmã lá, na verdade, que ela deu em cima, eu fiquei enrolando, a gente acabou se relacionando. Só que eu sofri lesbofobia do pai dessa minha ex. Um dia a gente estava na praça, a gente não estava juntas, mas a gente estava em espaço. Peraí, que o negócio aqui. a, a, Tudo bem. a gente estava em espaços separados. E a gente se viu, e aí quando vê, ele não aceitava o relacionamento, ele me enforcou literalmente em praça pública, fiquei com o pescoço todo marcado. Meus amigos estavam lá, me separaram, aí pareceu que era no interior de Minas, 15 mil habitantes, pareceu que era uma briga gigantesca, né, em todo mundo. Só que aí não foi só essa agressão, né, começou a vir cartas anônimas de ameaça de morte, chacotas na rua. Aí eu
tem uma amiga aqui em São Paulo que a gente tinha Orkut, final do Orkut, a gente fazia parte do grupo da Melipolando, um filme. E aí ela falou assim, cara, vem passar um tempo aqui na minha casa, moro com meu namorado e tudo mais. Aí eu vim passar, era pra ficar 15 dias, eu recomecei a vida aqui. Não sabia o que eu queria fazer da vida, tava perdidaça, porque ainda tinha que lidar com essas questões, né? Eu tinha acabado de ser agredida, né? Ainda tava recebendo ameaça de morte, então assim, nem sabia o que eu queria fazer da vida direito, sabe? Mas, enfim, comecei a mandar currículo. Trabalhei um negócio de tapeçaria, foi o primeiro emprego que eu tive aqui em São Paulo. E aí sofri bastante, porque eu vim para São Paulo em 2009, né? Bastante tempo. Naquela época a gente tinha um debate gigantesco que a gente tem em diversidade LGBTQIA+, né? A gente tinha coisas, né? Outras coisas. E eu sou uma menina andrógena, então, assim, por mais que eu tenha esse estereótipo feminino, né? Esse rosto feminino, eu tenho também um jeitão, digamos assim, mais masculino. E aí isso era muito questionado dentro de empresas, né? Até que eu consegui me encontrar aqui, fiz faculdade de jornalismo, trabalhei em agência de publicidade e teve a aprovação do casamento LGBTQIA+, no Brasil, e eu comecei a escrever no LinkedIn sobre os posicionamentos das marcas, né? E a comunidade começou a me mandar o currículo dela. Só que eu nunca trabalhei com RH, pensei, beleza, fica aí, né? Até que um dia eu olhei na minha caixa de entrada, tinha 30 currículos de pessoas LGBTQIA+, do Brasil inteiro. E aí eu falei para uma amiga, minha amiga assim, passa para frente. Só que naquela época também, era 2015, 2016, a gente não teve também um debate avançado de diversidade, mas estava um pouquinho melhor. Só que como é que eu ia passar, gente? Eu estava falando sobre posicionamento de marca, sobre marketing, sabe? Não tinha nada a ver com. Não sabia nem como é que mandava currículo para a empresa. Enfim, aí eu tive a sorte que assim, o próximo currículo que eu receber, eu vou passar para frente. E a pessoa que mandou era uma menina trans e ela é jornalista, e eu sou jornalista. Então eu fiz como se eu estivesse procurando emprego, né? E aí eu consegui conectar ela com uma vaga no Hotel Arcors, deu certo. E eu disse, isso dá certo. Tem alguma coisa aí, não sei o que é, mas dá certo. E aí eu resolvi criar o Camaleão no finalzinho de 2017. E ainda fiquei levando o Camaleão e o agência de publicidade por mais um ano e meio, até que eu disse, não, agora eu tenho que cobrar das empresas, e aí o Camaleão começou a ser cobrado mesmo. Caramba! Que jornada, meu. Pois é. Nossa, muito legal. Sinto muito pela agressão que você tem. Eu também sou super privilegiado, nunca sofri nenhuma agressão física, que é um nível muito. Já ouvi piadinhas, porque eu também, né, sou aquele combo que é o combo que perfeito para zoarem, porque sou gordo, bissexual e manco. Então, assim, eu passo e já chama, mas caramba, jornadas muito legais. E aí, até aproveitando isso, né, que tanto do Renan, que está trabalhando para trazer a diversidade para dentro do vagas.com e levar para fora para todos os clientes que estão ali anunciando, e você com a sua empresa Camaleão, hoje, vocês veem as empresas como de fato diversas ou é só quando dá o mês do orgulho e ai que legal, agora somos todos coloridos e acabou o mês do orgulho, já voltamos para as mesmas rotinas de sempre, fingimos que não. Eu Como que acho que vocês veem isso hoje? Eu acho que não existe nenhuma empresa 100% diversa. Diversa 100% não existe. Existem umas que estão com iniciativas e estratégia mais avançada do que outras, inclusive na questão LGBTQIA+, mas assim, primeiro que ela para ser diversa, ela tem que fazer diversidade para todos os grupos marginalizados socialmente. Isso é praticamente impossível e nenhuma empresa no Brasil estaria nesse requisito hoje. Então, a gente não pode falar que a empresa é diversa. Eu gosto de falar que ela está em processo de se tornar diversa. Então, e aí a gente, dentro do nosso ecossistema do Brasil, tem empresas que estão mais avançadas, tem empresas que não estão, tem empresas que vão continuar fazendo marketing de oba-oba de todo mês Pride, não vai mudar nada. Tem empresas que vão pegar esse marketing, vai começar uma estratégia realmente. Então, tem de tudo, como bom brasileiro. Eu concordo com a Mayra. Eu acho que também tem essa questão de algumas empresas estarem mais avançadas, outras nem tanto, e algumas fazem diversidade, mas acho que a gente precisa analisar que diversidade é essa que está sendo feita, né? Porque, por exemplo, eu vou contratar pessoas LGBT, mas daí você vê
são pessoas brancas e cis. Cadê as pessoas trans, né? Cadê as pessoas que são fora da caixa mesmo, que são diferentes daquela heteronormatividade, né? Heterocisnormatividade. Então, eu acho que depende, sabe? E na Vagas a gente nem gosta de mudar logo, cor de logo na época da Pride, porque a gente fala, tá, não, vamos fazer do que a gente ficar, né, só colorindo o logo, porque a gente sabe que muitas empresas, infelizmente, fica só nessa, né, fazendo post, colorindo o logo, mas a prática mesmo não vai para frente. Então a gente prefere ir, né, aos passos que a gente consegue dentro de casa, mas fazer na prática mesmo, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Mas pelo menos eu tenho sentido, pela minha bolha que eu vivo ali no LinkedIn, né? Que eu tenho muita gente ali, eu tenho sentido que há um espaço maior para diversidade, para discussão de diversidade nas empresas. É, no começo do ano, o que eu vi de vaga de analista de diversidade e inclusão aberta, sabe? Muita vaga. Eu mesmo faço parte de um grupo de WhatsApp com pessoas com quem eu estudei. Toda hora, gente, olha essa vaga, olha essa vaga. Então, só isso já diz para mim que há um movimento. Né? Se essas empresas estão fazendo mesmo, é outra história, né? Tomara que estejam. Mas há esse movimento que não havia, por exemplo, na época que a Mayra citou agora há pouco, 2016, 2015, né? A gente tinha gente fazendo programa de PCD, fazendo algumas coisas assim, mas LGBT não tinham assim vagas. Hoje já se vê vagas exclusivas para pessoas trans, por exemplo, né? Então eu acho que a gente está evoluindo. Isso é muito legal, porque daqui a DP6 é uma empresa que faz consultoria de marketing digital, e a gente tem contato com muitas empresas muito grandes, e a gente vê, né, jogadas realmente de marketing, de como as coisas funcionam, e às vezes é um pouco assustador. Até há pouco tempo atrás teve aquela PL horrenda que queriam proibir, né, divulgação de conteúdo de anúncio para pessoas não hétero, basicamente, porque proibia todo o resto, né? Só faltava falar que hora tem que ser hétero e branco. Mas e eu vi muito o movimento das marcas de falar, meu, não é por aí. Hoje, a cada dia aumenta a quantidade de, por exemplo, os anúncios que eu recebo de pessoas com LGBT. Esses dias eu recebi, acho que era de uma construtora, eu falei, caraca, meu, fui impactado aqui, são dois caras comprando um apartamento e me divulgando. Isso, para mim, é muito novo, eu vi pouquíssimo. E aí ainda é assustador como a gente tem esses levantes para tentar derrubar esse pouquinho que é conquistado. Então, a gente até comentou já como é diferente, né, para cada uma das letras, porque isso é algo que a gente vê bastante mesmo. Ah, legal, vamos fazer diversidade. É só homem, branco, cis, e aí, tipo, e aí gay, mas beleza, e o resto? Como a gente joga para cima? E aí, até parte disso, quando a gente tem alguns amigos, né, que estão procurando emprego, trabalho na área de tecnologia, para mim é muito quente, é muito fácil, é algo que está muito em voga hoje, tecnologia. Vocês têm dicas, maneiras de olhar para uma empresa, assim, tentar até fazer um rastreio de, pô, será que isso aqui vai ser um lugar legal para mim entrar, ou será que não? Porque comecei minha empresa num ambiente bancário, há uns 10 anos atrás, era bem diferente. Foi muito difícil, assim, era piadinha, passava, era piadinha ali, saía, era piadinha ali. E aí eu comecei a criar algumas rotinas de, pô, deixa eu dar uma procurada melhor no histórico da empresa, entender, até processo trabalhista eu vou atrás para entender se encaixa. Vocês veem, assim, né, vocês trabalhando na alocação direta do público, como é que a gente pode olhar e, claro, não vai dar para ter 100% de certeza, mas aqui tem mais chances de dar certo, de eu ter uma carreira feliz, digamos assim. Quer ir lá, Má? Ah, sim. Eu acho que a gente tem que, primeiro, a gente nunca vai ter certeza, né, de tudo, e também a gente pode cair em várias pegadinhas disso, que é a questão do próprio marketing. Então, você pode entrar dentro do site de uma empresa, ver ela com um cadastro de currículo super inclusivo, com post nas redes sociais, com site totalmente responsivo e que tem o destaque para o grupo de afinidade. E você fala, nossa, que genial. Mas eu acho que a gente tem sempre que conversar e analisar, óbvio, né? A gente está só da porta para fora, também esse posicionamento, né? Entrar ver os comentários dos posts nas redes sociais, tentar conversar com mais de uma pessoa, né, daquela empresa, perguntar também, né, para os recrutadores, quem é que tem LGBTQIA+, porque o recrutador vai vender uma ideia.
E aí você bate com a galera que você está trabalhando ali dentro, vê também no Reclame Aqui se tem alguma coisa relacionada a isso. Enfim, faz uma varredura mesmo, assim, sabe? Nas redes sociais. É óbvio que mesmo a gente fazendo essa varredura, a gente ainda vai cair em muito conto do vigário ali, porque as empresas são boas de marketing, né? Mas eu acho que vale a pena a gente também acompanhar essa empresa a longo prazo. Por isso que eu sempre falo que é para a gente cobrar muito mais do que um postzinho nas redes sociais no mês Pride, que é muito mais do que a gente aplaudir que a empresa mudou a logo, que é muito mais aplaudir porque a empresa lançou uma camiseta no mês Pride. Tá, beleza, fez isso. E aí, cara, mas tem LGBT contratado aí dentro? Beleza, tem. E a longo prazo, sabe? A gente precisa começar muito mais que perguntar. A empresa lançou uma camiseta pra gente no mês Pride, muito mais que ir lá e perguntar, tem LGBT contratado? Não, a pergunta tem que ser, e aí, quais são as outras ações que você vai fazer pra gente a longo prazo? Sabe? A gente tem que começar a pressionar as empresas para fazer as coisas a longo prazo. Se não, fica todo nesse mês Pride, a gente faz de qualquer jeito, a gente recebe uma ação, o marketing tá aí, a gente cai igual patinho, e aí, o que aconteceu depois? A gente entra e tá sofrendo na empresa. Uhum. Total, eu compartilho também do que a Mayra disse. Gente, hoje a gente tem que ser detetive, né? E a gente tem todas as ferramentas. Tá Sim. aí, rede social, a gente pode chamar quem a gente quiser da empresa, né? E consegue mandar uma mensagem e perguntar. Entrar no Trabalho Conosco para ver qual a intencionalidade da empresa. Eu acho que essa é uma palavra importante, né? Para ver se a empresa realmente tem intenção. Eu não tenho como não puxar a sardinha para o meu lado, porque eu estou tentando fazer muito esse trabalho aqui. Então, por exemplo, ver se a empresa, por exemplo, ela abre vagas exclusivas, isso já mostra muito para mim de uma empresa, né? Se ela abre uma vaga exclusiva ali, a gente está falando especificamente de LGBT, mas para pessoas negras, pessoas com deficiência, isso já mostra muito, já mostra que a empresa reconhece que há uma defasagem ali entre um perfil e o outro, né? Essa história de meritocracia não combina muito com diversidade, né? Então, se a empresa tem muito esse discurso de meritocracia, isso para mim já diz alguma coisa também da empresa, né? Aquele momento também da entrevista, né? Vamos supor que a pessoa chegou até a entrevista em que o recrutador, a recrutadora pergunta: você tem alguma pergunta sobre a empresa? Eu acho que é um momento crucial para você tirar as suas dúvidas em relação à diversidade e inclusão, né? Para pessoas LGBT. Então, vocês têm grupos de afinidade? Vocês fazem alguma ação afirmativa? Né? O que vocês fazem para. Qual que é a porcentagem de pessoas LGBT que trabalham aqui? Então, eu acho que é um momento também legal que você pode questionar ali a empresa, né? E eu falei do que a Vaga está fazendo, por exemplo, a gente tem, a gente lançou hoje, inclusive, gente, eu lancei para mostrar aqui para vocês, enchi o saco lá do pessoal de design para mostrar para vocês aqui. Quem quiser entrar aí no nosso site, no vagas.com, vai ter a parte institucional lá, tem a parte de oportunidades. Então a gente abriu uma captação aberta especificamente para pessoas trans. A gente nem colocou LGBT, gente, porque na minha concepção, eu, por exemplo, não tenho problema algum de me recolocar no mercado de trabalho, né? Agora, uma pessoa trans, a gente sabe qual é a estatística, a maioria sabe que 90% está aí, né, fora do mercado formal, muita gente na prostituição, então a gente já entendeu que o problema nem é o LGBT, o problema é a pessoa trans, né? Na Então, verdade, o problema é o preconceito com a gente. Aí total. depois é o preconceito ao quadrado com as pessoas trans e outros, né, problemas aí. Sim. E aí, a gente já foi mesmo já para onde o bicho está pegando mesmo, sabe? Mas naturalmente o nosso RH já acaba buscando pessoas, dando prioridade para pessoas diversas. Mas é isso, eu acho que é investigar esses detalhes, assim, sabe? Porque só a logozinha ali coloridinha não diz muito, não, gente. Ai, gente, eu vou falar bem verdade. Eu acho brequíssimas essas empresas que mudam. Eu nem sei se vocês DP6 mudaram, mas, tipo, porque, cara, assim, beleza. Eu sou pro LGBT, tô colorida, blá blá. Tá, mas é muito, assim, gente, eu mudo de roupa, é como mudar de roupa todos os dias, assim, e a gente é muito mais que uma roupa se mudada, sabe?
Eu acho que é legal, tipo assim, é uma homenagem, mas eu acho que não pode parar só aí, entendeu? Esse é o ponto. Se você mudou a logo, mas está fazendo alguma coisa para mudar a situação das pessoas LGBT no mercado, maravilha, muda a logo, coloca a cor que você quiser, né? Mas o problema é parar aí, né? É só trocar logo e, fizemos uma festinha, demos camiseta, a galera foi pra parada juntos, agora nem isso tá tendo, né? E depois acabou, né? Não tem mais LGBT nos outros 11 meses do ano, né? Então eu acho que Sim. esse é o grande problema, assim, Na verdade, eu queria que a logo mudasse também a cada mês da visibilidade. Então, por exemplo, mudou logo no mês Pride, que é o mês do orgulho, ótimo. Aí no dia, então, da visibilidade bissexual, que é em setembro, muda logo para visibilidade bissexual. Muda logo também para a visibilidade das pessoas lésbicas, gays, trans, não binários e por aí vai. Então, assim, quer mesmo mudar logo, mude para todos os anos, assim, trazendo visibilidade, debates importantes. Não, é animal, assim. Até posso falar, a DP6, o logo em si, ela não mudou. O que a gente fez esse ano, que aí a gente está montando um comitê de diversidade, assim como vocês falaram, a DP6 está aprendendo a cada dia. Eu me sinto muito confortável, como nunca estive em outra empresa, e a gente está tentando. A gente procura jogar bastante visibilidade em cima do assunto, afinal, a gente também é uma empresa que faz marketing. Mas não para, isso é importante. Então a gente não vai, se o tema é importante, como teve essa questão do que impacta diretamente nosso trabalho, para não ter anúncios para pessoas do público LGBTQIA+, e tudo mais, a gente está em cima, está fazendo, tem programas, né, específicos para elevar, empoderar essas pessoas, tem conversas. Hoje mesmo a gente teve um talks com o Samuel Gomes do livro Eu Deixei no Armário, cara incrível, para educar as pessoas internas e a gente conseguir levar isso. A gente atua dentro de cada cliente, a gente leva isso. Que na DP6 não tem essa de um exemplo, né? Meu cabelo é verde, é colorido, eu sou gay, não vai atuar no cliente. Não, vai atuar. Esse é o profissional que a gente está te oferecendo. Você não quer, não tem, poxa, não dá, não tem como seguir. Mas a gente tem muito essa preocupação de não deixar morrer, porque a gente sabe, não faz sentido. E para a gente que está lá dentro, não faz sentido também. Então, é legal ouvir isso, né? A gente sabe que está num processo de evolução e que vai demorar mais um tempo ainda tudo, mas é bacana saber que tem empresas se movimentando. E até essa questão da vaga, né? Abrir vagas específicas, eu gostaria que vocês falassem, mas só para bater o martelo, porque quando o Magalu entrou e fez aquele programa de training para pessoas pretas, meu Deus, o mercado veio abaixo, como eles ousam. Isso é legal, isso é bacana, né? Não interfere em nada e devemos estimular isso, correto? Não, e a gente tem também que falar, quando a empresa fez isso, cara, eram algumas vagas específicas, não eram todas as vagas. Então, assim, as pessoas estavam chorando, sendo que elas poderiam continuar mandando os currículos para os lugares, né, independente, né, da empresa que fez vagas, né, com cotas, digamos assim, e que qual que é o contexto? As pessoas não se questionam por que aquilo ali. Aí fica a galera privilegiada debatendo, mas agora vocês estão privilegiando. Não, velho, é por causa dessas pessoas nunca terem privilégio, você sempre ter tido privilégio, que a gente está fazendo essas vagas, sabe? Então a gente, infelizmente, tem uma população que ela gosta de achar uma desculpa numa coisa que a gente está tentando fazer uma reparação histórica, sabe? E que tem pessoas que estão lá atrás ainda, infelizmente, por causa que antes não teve algumas coisas, né? Não queria falar privilégios, mas queria alguns benefícios que deveriam ter recebido naquela época, sabe? Então, cara, eu fico assim, meio emputecida com essa galera. E eu sempre gosto também, até aqui no Camaleão, a gente vai começar agora a falar sobre empresas, né? Dar os nomes das empresas que contratam a gente, porque a gente está lançando uma plataforma nova também aqui para as pessoas LGBTQIA+. E eu sei que vai ser um chororô. E eu já tô falando com as empresas, a gente vai ter que fazer uma estratégia aí para começar a direcionar as pessoas. Tem uma base 0, um pouquinho, mas 0,8% do meu banco de talentos é de pessoas héteros cisgêneras, porque hoje ainda é uma planilhona do Google, agora vai modificar para uma plataforma própria.
E aí as pessoas héteros cis entravam lá e colocavam os currículos, mesmo sabendo que a gente falava, a gente nunca falou LGBTQIA+, a gente sempre falou talentos coloridos, né? E aí as pessoas iam lá e eu ficava, tipo, impressionada. Então, assim, a gente ainda tem que fazer o match do banco, tirando os héteros cis sem noção, que colocaram o currículo lá sem entender o que está por trás disso, sabe? E a gente aqui no Camaleão, a gente não faz também vagas. Apesar de a gente usar a questão vagas para LGBT, a gente usa por causa do Google, para que as pessoas cliquem lá no Google e entrem no nosso site. Mas a gente usa aqui mesmo que instigar essa empresa, né, a pegar as vagas dela, fazer o processo, né, por exemplo, então, tanto é que a gente nem tem contrato de exclusividade. A gente pede que essa mesma vaga pode ser postada no vagas.com, pode ser postada no LinkedIn, pode ser postada na rede social da própria empresa, porque a gente quer levar o melhor candidato LGBTQIA+. Se ele vai ser contratado ou não, aí a empresa vai fazer o processo seletivo. Mas o nosso trabalho é pelo menos achar esses candidatos para a empresa não vir com aquele mimimi, não achamos candidatos. Não, a gente está provando que a gente acha. Agora vai você de colocar esses candidatos dentro desse processo seletivo para fazer um processo seletivo minimamente inclusivo. Então, esse é o nosso trabalho aqui do lado. Então, nunca é vagas para LGBT, entende? Mesmo a gente usando de alguns hacks do Google, né, desse disclaimer aí, né, de vagas para LGBT. Maravilhoso. E eu acho que é também, para minimizar um pouco o impacto, né, dessa crítica contrária, acho que é explicar também, né? Mas, gente, de boa, assim, explicando minimamente, com todos os detalhes, ainda vão ter críticas, né? O nosso país é muito grande, as visões das pessoas são muito variadas, assim, né? A gente sabe o tamanho do preconceito no nosso país que mais mata LGBT no mundo, né? Não tem como ser diferente. Então, e eu acho que é isso, é a empresa peitar mesmo, sabe? Se ela, enfim, comprou a causa, levantou a bandeira, é peitar, porque se a gente for ficar se preocupando com, teve uma pessoa que não gostou, aí para tudo porque uma pessoa reclamou, não vai ter como, não vai fazer nunca, né? E foi o que a Magalu fez, né? Ela peitou e isso já abriu precedente para que outras empresas começassem com essa prática também. Então eu acho que é comprar a briga mesmo. Não, é fantástico ouvir isso. Novamente, eu faço esse paralelo com marketing. No marketing é muito comum. Ah, meu Deus, as pessoas começaram a criticar minha campanha, para tudo, vamos rever. Não, concordo super que é uma briga que tem que ser comprada, tem que ir para frente para mudar. Isso para todos os grupos que não são privilegiados de forma nenhuma. Então, né, mulheres. é, E aí, tá aqui chegando o nossa assistência que tá mandando, que tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui no chat. Aí eu queria repassar essas perguntas para vocês. Agora só um minutinho para a gente pegar aqui, para me pegar. Pode colocar a produção, as perguntas que eu mando. Mandaram aqui. Ai, não tem o nome da pessoa, né? Essa pessoa depois se identifique. Mas esse caso da Magalu, houve uma dificuldade para encontrar esses profissionais porque os requisitos continuaram os mesmos, certo? Não é simplesmente abrir a vaga inclusiva. Aí foi uma pergunta meio afirmação. Mas isso é um ponto legal. Eu já tive algumas discussões e que rendeu altas discussões mesmo de, tá, legal. A gente pegando, vou usar como exemplo uma pessoa trans. A gente sabe que essa pessoa trans tem menos oportunidade de estudo, porque ela é zoada na escola, ela sai, muitas vezes nem termina o ensino básico. E aí eu abro uma vaga, só que eu continuo com requisitos altíssimos, pós-graduação, etc e tal. Como lido com isso? Vocês têm ideia? Vocês conseguem argumentar? Que eu acho que é o sentido aqui dessa pergunta. A gente flexibiliza isso? Eu estou fazendo aspas aqui Então, justamente porque não acredito que seja algumas isso. coisas, por exemplo, de acordo com. Voltando, desculpa, gente. Às vezes eu tenho dislexia que ela vai lá à frente. Quando a gente aqui faz o pré-call com o cliente, né, para vendas, para a gente se tornar cliente, eu já vou explicando alguns processos seletivos, né, algumas coisas. Quando a gente recebe as vagas das empresas, eu já falo também que a gente tem que flexibilizar algumas coisas. Por exemplo,
aqui a gente, pelo menos inicialmente, evita muita vaga de tecnologia para pessoas trans. E não porque não tenha pessoas trans na tecnologia. É porque, por exemplo, eu quero contratar trans em tecnologia. Na hora que eu vou ver a vaga, geralmente são empresas gerenciadas por homens, héteros, cisgêneros, que não flexibilizam nada. Eles só se flexibilizam, tipo, não ter faculdade. Mas, tipo, tem que ter inglês, tem que ser um desenvolvedor full stack, tem blá, blá, blá. E aí, o que acontece? Então, dependendo do como essa vaga já chega para mim, nesse pré-call, nessa negociação, eu já nem aceito mais. Mas, na maioria dos candidatos que a gente entra aqui e tudo mais, a gente conversa com essas empresas, a gente já deixa claro, por exemplo, se você abrir uma vaga com inglês fluente, 2 anos de experiência no mercado, contrato a empresa a pessoa formada e for uma pessoa trans, é praticamente impossível. Não vou dizer que não, a gente não vai achar, mas é praticamente impossível. Então, dependendo de como a empresa chega, eu quero vaga só para trans, dependendo do discurso dela, eu já vou antecipando já para ela flexibilizar coisas, para que depois ela não fale que a gente não falou. E aí tem cases legais, por exemplo, tem cases, nem sei se eu posso dar nome à empresa, mas vou dar, a Embev, que Pode falar. a mãe da Ambev, abriu uma vaga para pessoas trans com a gente. E eu já fiz todo esse trabalho de flexibilização com eles, né? De vagas. E aí eles mandavam, tipo assim, a vaga, que eu sempre peço para a empresa mandar, o desejo do que eles gostariam, um supra-sumo, assim, e a flexibilização, que eu poderia tirar ao longo desse caminho, sabe? E aí, a gente fazendo o processo seletivo, a gente achou uma pessoa a mais, até do que os próprios pré-requisitos que eles queriam. E, inclusive, o meu cliente falou assim: nossa, esse currículo podia ser contratado para ficar no meu lugar, inclusive. E a pessoa foi contratada para uma outra área, abriu uma vaga exclusiva, porque a pessoa era muito incrível, sabe? Então, acontece essa surpresa também no meio do caminho. Mas eu acho que o nosso papel enquanto consultoria é trazer realmente a real para as pessoas, porque a pessoa não tem noção, né? Mas também depende de como ela chega para a gente, né? A forma como ela chega para comunicar, eu já hoje com a minha experiência, assim, cliente vai ser pepino, não vai dar para trabalhar. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante: eu quero contratar LGBT só para atuar no centro de São Paulo. Corre que esse cliente, ele é problema. Por quê? Porque ele quer economizar dinheiro, se for o tipo de trabalho dele é horroroso, ele com certeza é preconceituoso, ele quer ali uma pessoa só para passar um pano, sabe? Então, assim, o jeito que a empresa chega já dá pra gente alguns caminhos aí para seguir. A pessoa que perguntou ali falou, né, não é simplesmente sobre abrir uma vaga exclusiva. Realmente, concordo. Eu nem sabia desse detalhe que ainda continuaram colocando inglês, mas ainda assim, pessoa que perguntou, colega, eu ainda acho que foi uma situação que contribuiu, sabe? Porque antes desse processo a gente não tinha precedentes, pelo menos eu não me lembro, né? Então, eu acho que começou, que pena que estava em inglês ainda, mas ainda assim eu acho que contribuiu para que a gente agora consiga melhorar ainda mais esses processos, né? Mas concordo com o que a Mayra falou também, essa questão. Inclusive, gente, vou dar aqui um case de insucesso, mas foi para o bem, porque a gente abriu uma vaga esses dias para pessoa trans e logo depois o RH, enfim, teve uma necessidade de inglês e eu falei, gente, então não faz mais sentido, tira essa vaga do ar, né? Porque é dicotômico, né? Como é que você vai abrir uma vaga para uma pessoa trans que a gente sabe qual foi o passado dessa pessoa, muitas vezes tem evasão escolar, né? Então, mas também acho que podemos ter surpresas, assim. Esses dias eu entrei na Transempregos, tem ali uma parte de currículo. Gente, tem cada currículo ali qualificadíssimo, assim, de pessoas trans, sabe? Que eu fiquei chocado. Então, acho que também podemos ter surpresas. Mas, infelizmente, acho que a gente ainda não está num patamar de simplesmente abrir uma vaga exclusiva e, essa é para pessoas trans, tá? Aí você vai lá e tem um monte de pré-requisitos que, né, absurdos. Então, realmente não estamos nesse patamar. Agora, eu acho que vai de cada empresa também, e a gente sabe que são empresas e empresas, né? Tem empresas muito grandes
que têm um budget muito maior, tem uma grana muito maior que pode fazer programas de capacitação, por exemplo, né? A gente já vê no mercado empresas capacitando a pessoa e aí depois essa pessoa tem a oportunidade de participar de um processo seletivo, ou então contratando a pessoa numa posição mais baixa e dentro da empresa capacitando e desenvolvendo para que a pessoa consiga ascender, né? Então eu acho que tem essas possibilidades também. Depende do objetivo da empresa também, né? E da necessidade dela. Então, tudo são coisas que a gente pode modelar ao longo do caminho. Agora, uma coisa que a gente faz aqui no Camaleão é, se você não tem nenhum candidato trans, você está abrindo uma vaga com a gente exclusivamente trans, a gente tem um cursinho aqui de 2 horas que a gente vende para as empresas, que custa R$ 500, não é nem caro nem barato, mas é para que todo mundo tenha acesso a isso, para que você saiba como você vai falar com essa pessoa, processo seletivo, se essa pessoa for contratada, quais são os próximos passos, porque, cara, por incrível que pareça, empresas grandes que passaram por esse processo com a gente, como a Embev, Electrolux, né, que foram clientes que contrataram pessoas trans via gente, fizeram esse cursinho. E a gente fez, a gente vê na própria pessoa trans essa diferença. E eu não tô falando isso para vender mais produto, não, mas eu tô falando que é também uma coisa que a gente precisa entender quando a gente faz processo seletivo para pessoas trans, é entender a jornada desses clientes. Então, muitas vezes, a gente vai trabalhar com pessoas cisgênero que nunca vão falar de pessoas trans. Então, a gente tem que antecipar, sim, problemas que elas vão fazer, sabe? Não é só sobre contratação, não é também só sobre abrir vagas, que a gente está falando desde o começo, né? É sobre entender quais são as barreiras que dificultam a pessoa trans. E uma dessas barreiras é, tipo, eu vou chegar no processo seletivo e a pessoa não vai me reconhecer como eu me reconheço. Então, assim, vamos antecipar esses problemas aí, vamos mapear todas essas coisas que tem e vamos dar uma ferramenta, uma educativa para a empresa, para ela entender o que ela pode evitar e aí sim contratar. Só aplausos, eu achei muito legal. Quem fez a pergunta foi a Virgínia Lima. Ela mandou uma segunda, e aí a Carol Moreira mandou uma. Elas são um pouco complementares, eu lanço as duas para a gente ver. A Carol perguntou: como seria feito um processo seletivo mais inclusivo, já que sabemos que muitas pessoas não tiveram a oportunidade para ter o requisito da vaga? Vocês já falaram de vários pontos, Sim. e aí a Virgínia complementa. Sobre a inclusão de pessoas trans, vocês já vivenciaram vocês vivenciam como empresa, como as empresas adequaram os processos internos para acolher essa pessoa trans? Aí eu acho que são duas perguntas que se encaixam bem, e aí não sei se na parte da inclusão vocês querem explanar mais pontos, e se vocês tiverem algum case de sucesso, né? Tipo, era uma empresa quadradinha ali, entrou essa pessoa trans, não, a gente vai mudar nossa filosofia, nosso conceito para... A gente aqui no Camaleão não tem muito acesso, né? A empresa, óbvio que ela permite a gente entrar até onde que ela deixa. Mas uma coisa que a gente tem aqui, eu tenho, e é muita coisa que eu mesma faço aqui, sabe? E principalmente quando é processo seletivo de pessoas trans, quer dizer, ainda consigo fazer, não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas quando pessoas trans vão para processo seletivo, a gente, principalmente, né? A gente faz com todos os candidatos, mas com pessoas trans a gente tem um pouquinho mais de cuidado e carinho. Aí eu acompanho no WhatsApp, eu pego o WhatsApp da pessoa, eu acompanho, eu mando mensagem, o fulano de tal, a empresa tal, vai te ligar tal dia, blá, 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 vai te passar isso, isso, isso. A gente, na verdade, faz com todos os candidatos, né? Mas aí eu pergunto, você precisa de alguma coisa específica? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como você gostaria de ser identificado? Que eu já passo tudo isso para o meu cliente, sabe? De novo, antecipando os problemas que pode ser. Teus documentos estão retificados, né? Porque, né, se ela chega na portaria, ela tá com a aparência de uma mulher e tem um documento escrito de um homem, né? Ela vai sofrer transfobia ali. Então, já quero antecipar tudo isso. E eu vou acompanhando com esse colaborador trans toda a jornada dela de processo seletivo. Fez processo seletivo? Não fez? O que você achou da empresa? Gostou? O que você sentiu? Blá, blá, blá. Foi contratada? Também. Ela contratou, entrando na empresa, depois de 6 meses, estou lá no LinkedIn, no WhatsApp, mandando, e aí, como é que tá as coisas aí dentro? Tá tudo bem? Tá se sentindo confortável? A empresa... Cara, todo ano eu faço isso com todos os colaboradores. Um dia eu pego lá, um dia que eu estou inspirada, abro o WhatsApp e começo a mandar mensagem para as pessoas, porque eu acompanho. Óbvio que eu não tenho muito informação, porque eu estou só vendo só de um lado, mas eu tento fazer esse trabalho. Eu acho que
primeiro, né, a gente está falando de inclusão agora. O RH precisa ser consumidor dessas informações de inclusão. Não dá para fazer só inclusão para o restante da empresa. O RH, primeiramente, precisa saber das pautas de uma pessoa trans, né, sobre transgeneridades. Não tem como, por exemplo, um recrutador ou uma recrutadora, não faz sentido fazer um processo específico para pessoas trans e não falar o pronome errado, falar o nome da pessoa errado como está no documento, sabe? Então acho que são coisas básicas assim que o RH precisa estar preparado. E acho que acima de tudo, gente, tratar como uma pessoa, né? Porque infelizmente eu percebo assim muitas pessoas ainda, tipo assim, é a pessoa trans, parece que é um alienígena, sabe? Parece que é uma pessoa de outro mundo. Não, é uma pessoa. É só uma pessoa, sabe? Com as suas diferenças, mas é uma pessoa. Então eu acho que tratar normalmente a pessoa, ver quais são as necessidades, né? Tem empresas, por exemplo, a gente já vê casos de empresas que já auxiliam a pessoa trans, por exemplo, para fazer a retificação do nome, né? Acho que isso é bem legal. Nós na Vagas, gente, eu não tenho case de sucesso, porque a pessoa trans que nós temos na Vagas, a Vagas é uma empresa pequena, né? A gente tem por volta de nem 140 colaboradores. A pessoa trans que nós temos já estava com tudo pronto já, né? Essas questões tem uma passabilidade muito grande, não teve grandes complicações assim para fazer. Mas agora, com a gente abrindo, né, essa captação aberta lá no nosso trabalho conosco, provavelmente teremos mais cases, tomara. Mas acho que é isso, é saber com quem você está falando, sabe? E não fazer essas besteiras que eu citei aqui, e ao mesmo passo preparar também as pessoas que já estão na empresa. Não adianta só você contratar e aí a pessoa for usar o banheiro e ela sofrer represália por conta de um banheiro, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante também. Não basta só você fazer um processo seletivo incrível, fazer tudo certinho, mas não preparar quem já está na empresa. Não tem como a gente ter essa visão romântica de que vai ser lindo, né? Não, gente, são pessoas e pessoas, né? A gente não tá ali todo dia na vida de cada pessoa, a gente não sabe o que as pessoas pensam. Então é muito importante fazer esse trabalho de educação, sensibilização, conscientização, como vocês quiserem chamar, mas ter esse trabalho para que as pessoas saibam como lidar com pessoas trans. Não são extraterrestres alienígenas? Não são, mas têm as suas diferenças e precisam ser respeitadas, né? E tão simples, né? Como um nome, Sim. como mudar, sei lá, o crachá, o vale alimentação, coisas que, cara, qualquer empresa consegue fazer. Uhum. São atitudes tão. Eu comento muito isso, né? São atitudes tão pequenas que para você não muda absolutamente nada na sua vida, mas para outra pessoa gira o mundo, sabe? Questão do nome social, assim, pessoas que encontram resistência. Qual o problema? Em vez de você usar, gente, o que muda na sua vida isso? Uhum. E fica uma dica aqui minha. Você não sabe, né? Você olhou para a pessoa, ficou na dúvida. Pergunta na boa. Pô, como eu te chamo? Que artigo eu uso? Garanto que se ela for uma pergunta honesta, sem tom de deboche, sem nada, a pessoa vai te responder na boa e pronto, vocês estão alinhados ali e vão conseguir seguir muito bem livres. O Gustavo ele perguntou justamente se vocês faziam esse acompanhamento, já foi respondido. Passou o tempo muito rápido. Só uma coisa, o acompanhamento que eu esqueci, por exemplo. Essa menina trans que eu falei que ela foi a primeira pessoa que a gente enviou o currículo, ela foi contratada e tudo mais, ela recentemente ela foi desligada. Depois de 4 anos, ela foi desligada desse trabalho. Eu tô com ela também, no WhatsApp, todos os dias, conversando, enquanto ela não ser recolocada. Mesmo que ela não seja pela gente, sabe? De novo. Então, por exemplo, porque a área que ela tá hoje, que é a assessoria de imprensa, não tem vaga aberta. E eu falo, cara, a demanda mais alta que tá agora tá na área de saúde. Então, faz um rasteio aí de vagas na área de saúde, que pode ter alguma coisa de assessoria de imprensa. Tá acontecendo isso, tá saindo isso. Eu mando para as pessoas também, porque no final, tudo bem que eu sou remunerada para ajudar as pessoas a serem colocadas, mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre. Ela vai gostar de mim, ela vai continuar me indicando, ela vai continuar nessa parceria pelo WhatsApp, porque ela pode entrar no trabalho, ela vai sair, depois ela vai cadastrar num camaleão, sabe?
e ela vai divulgar meu trabalho porque eu dei esse suporte que ela não teve em lugar nenhum. Então, no final, a gente está falando muito sobre segurança para essa pessoa LGBTQIA+, sabe? Ela ter um espaço seguro para perguntar e se sentir acolhida, e sentir que ela vai ser colocada e que vai dar certo. Porque quando a gente está procurando emprego, a gente está desesperado. Nossa, total. O tempo passou super rápido, a gente já está aqui nos nossos minutinhos finais. Então, até para ir encerrando, eu gostaria. Vocês já deram várias dicas, talvez a gente só fazer um compilado. Ou estou aqui procurando uma nova realocação, ou estou procurando minha primeira, né, alocação de verdade. Dicas, sugestões, fiquem abertos mesmo, podem passar grupos, pode promover, não tem problema nenhum. Porque isso é importante, eu acho que estar inserido e estar ali participando, tentando encontrar e descobrir que isso existe. Eu passei muito tempo da minha vida sem descobrir que essas comunidades existiam e que eu teria acesso. A era da tecnologia trouxe esse acesso e acho que a gente pode fazer usufruto. Então, fiquem livres para dar a dica que vocês quiserem, que com certeza vão ser muito útil para todo mundo. Sobre grupos, para vocês terem informações sobre LGBTQIA+, apesar da plataforma estar meio morta, mas a única coisa que presta lá são os grupos do Facebook. Então, entre, não precisa conversar, veja as discussões, veja as interações, né, respeitosas, óbvio, veja os grupos legais. Tem muitos grupos sobre questões de gênero, identidade de gênero lá. Livros, tem uma pauleira no meu blog, mairareis.com/biblioteca, facinho de achar. E aí tem de todas, desde estratégia de diversidade, transfeminismo, a história do movimento LGBTQ+, tem tudo. São livros que eu li, que eu recomendo. Então, pode se jogar lá. E, enfim, o que eu queria mais dar de dica também era vender o peixe aqui para seguir o camaleão.co nas redes sociais. A gente está lançando agora no mês de julho a nossa plataforma própria, então, para as empresas divulgarem as vagas, para candidatos LGBTQIA+, publicarem seus currículos e gerenciar as informações sobre eles também. Isso é uma coisa muito importante, né? Vai começar a dizer para as empresas. E tem muita coisa que a gente está criando aí, testando. Então, mais do que seguir a Mayra, ai, que legal essa menina, segue aí a plataforma, dá um gás para a gente, divulga aí para seus amigos LGBT para cadastrarem com a gente, que é muito importante. Bom, eu não sei quem exatamente está nos assistindo, os perfis, mas vamos lá. Se você for uma pessoa de RH, acho que é muito importante você pensar, né, ter uma pessoa exclusiva, se possível, para diversidade e inclusão na sua empresa, se não, no mínimo um grupo ali multidisciplinar, acho que já é muito, muito interessante. Bom, dicas de plataforma, só consigo pensar no da Mayra, o Camaleão, sem rasgação de seda, porque realmente eu consigo pensar no da Mayra. Tem a Transempregos, que já foi citada aqui também, né, muito importante também, que tem feito bastante a diferença. E, gente, independente se você é uma pessoa de RH ou não, estude sobre o assunto, né? A gente falou bastante aqui, o tempo passou rápido, mas, enfim, hoje a gente tem internet na palma das nossas mãos, a gente só não aprende se a gente não quiser, né? Então, tem um curso que eu fiz recentemente gratuito, gente, eu super recomendo. Se vocês escreverem no Google Veduca LGBT, é um curso super legal e ele é em vídeo, então tem depoimentos de pessoas LGBT de várias siglas, né, várias letrinhas da sigla, muito legal, rápido e super didático, Veduca LGBT. Veduca acho que é o nome da plataforma e LGBT é o curso lá e vocês vão achar facilmente. Eu fiz e super recomendo e vou divulgar o meu canal no YouTube, que eu tô com um canal, e lá eu faço conteúdo também sobre diversidade LGBT, e eu sei que a Mayra também tem um canal que eu já postei seu canal, viu, Mayra? E você também tem um podcast. Gente, eu ouvi o podcast da Mayra quando eu viajava para dar treinamento para cliente. Eu no avião ficava ouvindo. Foi assim que eu conheci a Mayra. Não sei se você lembra, Mayra, que a gente se conheceu. Lembro, depois você falou no evento. No evento lá do Games. E então tem o meu canal, Rena Batistella. Se vocês jogarem lá no Google, no YouTube, vocês vão me achar. E aí já tô aqui fazendo seu jabá também, hein, Mayra? É isso aí, amigo bom é assim, a gente vai se trocando e vai se indicando e tudo bem. E é muito legal isso também, porque aí você pode ver, ó, eu trabalho com RH e diversidade, o Renan também com, né, numa plataforma que teoricamente teria tudo para ser concorrente e a gente sempre troca. Inclusive, eu fiz o com a RH em 2019
por causa do convite do Renan, fui no stand do Vagas, falei sobre empregabilidade LGBTQIA+. Então, uma coisa também que eu gostaria de deixar é isso, tipo, achando as pessoas certas, gente, ninguém é concorrente, tem mercado para todo mundo. Óbvio que a gente também tem pessoas sem noção nesse mercado, né, que a gente não gosta de trabalhar e que nem vai valer a pena citar, mas diversidade é isso, a gente também gerenciar pessoas diversas, trabalhar com pessoas diversas. Com certeza. Ai, gente, eu agradeço de coração esse bate-papo, eu aprendi muito, eu acredito que o humano está sempre evoluindo. Vocês são incríveis, continuem fazendo o trabalho de vocês, que vocês estão mudando muito. E eu falo de verdade, assim, eu não sou a pessoa mais engajada, eu confesso que eu não sou, estou mudando, estou aprendendo a trazer isso, e é muito legal ver como as coisas estão mudando. Eu até queria encerrar esse papo entre nós três, depois eu tenho uns recadinhos finais. Mas minha dica final eu acho que a comunidade LGBTQIA+, de um modo geral, se maltrata muito. A gente, às vezes, é os primeiros a se maltratar. E sejam abertos a vocês mesmos derrubarem nossos preconceitos. Eu conheço muita gente que acha que, mas eu sou gay, eu sou bi, e não tem preconceitos. A gente tem muitos preconceitos que são enraizados. Então, não, vamos começar a gente não se maltratando, principalmente nesse mês, o mês do orgulho, que aí, meu, dali para frente, aí a gente ganha mais força, temos pessoas como a Mari e o Renan aí lutando para ajudar e todo mundo se ajuda e vai ser muito bacana. E aí eu agradeço a vocês, obrigado pelo papo. E aí, vocês querem falar alguma coisa no final aqui para encerrar? Ai, só obrigada pelo espaço. Também queria agradecer. Bom, gente, eu já vi, o pessoal está já me adicionando aqui no LinkedIn. Então, se quiserem adicionar, Renan Batistella, vocês me acham em todas as redes sociais, vocês me acham como Renan Batistella, no YouTube também, que eu comecei meu canal faz pouco tempo, e eu comecei falando de um monte de coisa, agora eu falei, não, vou falar só de LGBT, porque não tem como, gente, é a minha vida, então é isso que eu vou falar agora. E, enfim, se tem alguém aqui de RH também, quiser algum case de empregabilidade para pessoas LGBT, no nosso caso especificamente trans, entra lá no vagas.com, vai na nossa parte institucional que vocês vão ver lá a aba de oportunidades e aí vocês vão conseguir ver o que eu falei para vocês que a gente implantou recentemente. Mas é isso, Robson, obrigado, foi um prazer. Adorei te ver de novo também, Mayra. Prazer, vamos depois do pós-Covid marcar uma pedinha. Com certeza. Maravilha, brigadão, gente. Agora eu vou fazer o meu jabazinho. A DPC está com um programa. Vem trampar com a gente está com volta aí de 60 vagas abertas, então se inscrevam. Se você é LGBT, escreve. Meu, só se inscreve. O processo aqui é bastante legal. E a gente está hospedado lá no Vagas. Então procura a DP6 lá no Vaga que vocês vão encontrar. Se inscrevam, venham tentar aqui com a gente, que vai ser um processo muito rico para a gente, para vocês, vai ser muito bacana. E com isso eu finalizo mais um webinar. Obrigado por todos que participaram, obrigado por quem enviou as perguntas. Continuem se cuidando. Vou reforçar: a pandemia não acabou. Se vacinem, usem máscara e álcool gel todos os dias. A pandemia parece que passou, mas não passou. E ainda temos alguns degraus aí para continuar subindo nessa escada. Boa noite a todos. Tenham um ótimo fim de dia e uma ótima semana aí. Aproveitem o restinho do seu tempo livre aí para algo divertido. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.